Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces pra mim. Jesus me convida, suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios dos céus. Glória a Deus! A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. É um prazer contar com vossa presença neste canal. Bom dia! Convido vocês a se atentar para a palavra de Deus e oração. Enfatizo a necessidade de crer na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e na confissão de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia! Jesus é a ponte que reaproxima o ser humano pecador de um Deus santo. Deus é santo. E para você se aproximar deste Deus santo, você precisa pegar o único mediador verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, meus amados. Mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus! Vamos iniciar este dia louvando ao Rei Jesus, adorando aquele que vive para todo sempre, ele que nos permite acordar, ele que nos permite dormir, ele que nos permite diariamente nos mover. Se nós vemos, se nós sentimos, se nós estamos vivos, é por permissão dele, porque ele é maravilhosamente bom. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui uma palavra em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus amados? Aonde nós vemos que Jesus, como ser humano que era, e também era Deus e é Deus, né? Nós temos que flexionar este verbo de maneira correta. Ele está vivo, ele ressuscitou. Então, ele, quando estava com seu ministério em terra, ele era homem, mas ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus aqui estava dormindo, mas ele estava no barco. Eu quero enfatizar que Jesus estava no barco, mas estava dormindo. Certa ocasião ele disse que as aves do céu tinham seus ninhos e as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus tinha
um ministério para ser cumprido. Nós vemos que os discípulos estavam angustiados, estavam temerosos, porque havia uma tempestade, e aquela tempestade parecia que iria destruir o barco. E quantas vezes, meus irmãos, estamos da mesma forma que os discípulos? Às vezes se levanta uma contenda dentro da nossa casa, uma contenda no nosso local de trabalho, e nós não sabemos resolver aquele problema. E parece que o problema virou uma grande tempestade e nos afligimos. Só que Jesus está no barco. Jesus estava no barco. E se Jesus está no barco, nós devemos demonstrar fé. Nós devemos confiar em Deus, que Ele vai agir ao nosso favor. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus. Mesmo que exista uma tempestade na nossa vida, um problema que nós não conseguimos resolver, uma causa impossível, creia que Deus é poderoso para se levantar e agir ao teu favor. Os discípulos estavam angustiados, estavam pensando que iriam perecer, mas Jesus estava no barco. Se você tem convicção que Jesus está no barco, creia na palavra de Deus, eleve os seus olhos para os montes, acredite que o socorro vem de Deus. E se você ainda não tem convicção que Jesus está no barco, que Jesus está na tua vida, peça, clame: Senhor, entra na minha vida, Senhor, muda a minha história. Porque Deus, Ele pode sim agir ao teu favor. Creia que Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra e pode mudar a tua história. Basta que você se aproxime do Senhor. E o texto vai dizer que os discípulos, aproximando, despertaram Jesus, acordaram Jesus e disseram a Jesus: Senhor, salva-nos que perecemos. Olha, que os discípulos estavam angustiados, eles estavam temerosos. E quantas vezes também nós não estamos assim, temerosos, angustiados? Estamos pensando que iremos perecer naquela prova. Estamos pensando que iremos morrer naquele deserto. Mas olha só o que foi que Jesus disse. Ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Olha só. Os discípulos conviveram com Jesus, mas mesmo assim, naquele momento, eles demonstraram fraqueza espiritual, eles demonstraram falta de fé. E o Senhor, Ele quer que venhamos a demonstrar fé e não incredulidade. Porque aonde há incredulidade, o Senhor não age. É necessário que nós tenhamos fé para que Ele venha operar um milagre na nossa vida, para que Ele se levante e haja ao nosso favor. E Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então eu pergunto para você neste dia, nesta manhã: por que temeis, mulher de pequena fé? Por que temeis, jovens de pequena fé? Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus, Ele quer que venhamos a demonstrar fé, e o justo viverá por meio da fé. Se o justo não demonstrar fé, o Senhor não se agrada dele. É necessário que venhamos a demonstrar fé. Louvado seja Deus. E o texto vai dizer mais ainda: então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Porque quando Jesus chega, milagres acontecem. Quando Jesus se levanta ao nosso favor, pode ser a situação que for, o fundo de poço que for, o deserto que for, se Jesus chegar na tua vida e na minha, Ele muda a situação, Ele muda o quadro, Ele restaura a vida, Ele liberta vidas, Ele quebra corrente. Aleluia! Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, que nós desejamos. Ele pode fazer muito mais. Então creia na palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada e o autor da Bíblia sagrada é Deus.
Aleluia. Glória a Deus, bendito e santo é o nome do Senhor. E o resultado foi que no versículo 27 diz assim: e aqueles homens se maravilharam. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, Jesus. O nome deste homem é Jesus, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Clame por este nome dentro da sua casa. Clame por este nome no seio de sua família. Creia neste nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito e santo é o nome do Senhor. Este nome tem poder. Os demônios, eles tremem diante deste nome. Diante de um servo de Deus que fala este nome. Aleluia, este nome tem poder, então creia. Que mesmo que você esteja numa situação difícil, o Senhor pode mudar. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode regenerar. O Senhor pode se levantar e acalmar a tempestade. Apenas descanse e tenha fé nele. Recomendo que você leia a Bíblia. Recomendo que você ore. Recomendo que você busque ao Senhor e creia no autor da Bíblia, que é Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, esta foi a palavra de hoje. Que o seu dia, que o nosso dia seja um dia abençoado. Um dia onde venhamos a demonstrar fé, a demonstrar esperança, a demonstrar que o Senhor está conosco em todos os momentos. Porque Ele não abandona o órfão, Ele não abandona a viúva, Ele cuida de cada um de nós. A sua misericórdia é muito grande. E os seus olhos estão sobre os maus e os bons. Ele manda chuva sobre todos. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. E continue conosco neste canal. Este canal tem como finalidade oração, pregação, mensagem de Deus para a sua vida. E nós cremos que Deus pode libertar, curar, transformar e levar para o céu. E que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, Amém, meus amados? Deus abençoe. Amém.